Para viver mais é preciso cuidar da saúde. Doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista, atua há 12 anos na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças como diabetes, obesidade, colesterol, problemas da tireoide, osteoporose, climatério, síndrome do ovário policístico, distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Profissional renomada que, com análise e estudo individual de cada caso, proporciona aos pacientes qualidade de vida e bem-estar. Consultas com atendimento humanizado em um espaço acolhedor e preparado para prestar a assistência necessária com padrão e excelência. Clínica Doutora Felícia Crispim, Rua Bossuet Vanderlei, número 866, no centro de Patos. Telefone 3421-7233. Tem gente dizendo que dá para aprender inglês falando português, usando ferramentas mágicas e até dormindo. Acorda! Se você quer falar inglês ou espanhol de verdade, você precisa de método. Com o método CCAA, você aprende falando, naturalmente, e ainda escolhe como vai assistir a cada aula. No CCAA, online, tudo ao vivo. Fale! Aqui você tem voz e o CCAA tem o método. CCAA, é assim que se fala. Patos tem um novo conceito em saúde em um espaço para cuidar bem de você. A Sedari Policlínica conta com uma equipe focada em um atendimento de qualidade, acolhedor e personalizado para cada cliente. Valores como humanização, confiança, ética e segurança fazem parte da essência do empreendimento. Com uma ampla e confortável estrutura, a Sedari dispõe dos serviços de consultas médicas e psicológicas em diversas especialidades, com profissionais de referência. Nessa missão de cuidar das pessoas, a médica Micaela Mota é uma das profissionais que atuam na Policlínica Sedari com atendimento psiquiátrico e cuidados com a saúde da mente. Especialista em psiquiatria, doutora Micaela atua há 7 anos no diagnóstico e tratamento de depressão, ansiedade, distúrbios e transtornos que afetam o bem-estar. Na área infantil, a profissional atende crianças com dificuldades cognitivas e autismo e auxilia no tratamento correto e precoce dos pequenos junto às famílias. Sedari Policlínica, aqui o plano é cuidar bem de você. Começou a quinzena do cliente na Central da Construção. Cerâmica Cerbras tipo C Ipanema Bege, R$19,99 à vista. Massa corrida Lux balde 20 kg, R$36,99 à vista. Argamassa Quartzolite AC1 20 kg, R$14,99 à vista. Porcelanato Eliette 60A Siena, R$59,99 à vista. Entrega grátis e estoque mais completo da Paraíba. Central da Construção, tudo em um só lugar. Expofeira Paraíba Agronegócios 2023. Um encontro de produtores de caprinos, ovinos, bovinos e equinos do Brasil. Inovação, tecnologia, tendências do setor e muitas atrações. Cachaças e queijos paraibanos. Espaço Paraíba Agro, Agrofood e Feira de Agroecologia e Flores. Expofeira Paraíba Agronegócios. De 17 a 24 de setembro no Parque de Exposições Henrique Vieira de Melo, em João Pessoa. Entrada gratuita. Realização Governo da Paraíba. Oferecimento Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Deise Dias e a partir de agora estarei com vocês no comando do programa Fique Bem, aqui na TV Sol Patos. E o programa Fique Bem traz para todos nós muito conhecimento acerca da nossa saúde física, mental e social. E para poder fazer com que a gente possa se conectar com todas as atualidades da ciência e de tudo que acontece no nosso cotidiano, vocês podem estar ligados através dos canais de interação, que é o @TV Sol Patos, e nós também fazemos a transmissão do programa através da Brisa TV do canal 184 e na TCM Mossoró no canal 244. A LIM TV no canal 02 também é transmitido para toda a região do Cariri. Então, tudo aquilo que vocês quiserem ver na íntegra do programa, vocês só precisam acessar o canal @TV Patos no YouTube, Facebook ou Instagram e poder gerar esse link para todas as pessoas que vocês quiserem disseminar esse conhecimento sobre saúde física,
o bem-estar e todas as atualidades que a gente possa poder transmitir aqui para vocês de uma forma muito congruente. Sejam todos bem-vindos e espero que vocês possam interagir conosco durante todo esse tempo. E hoje vamos receber aqui no programa Fique Bem a médica psiquiatra, doutora Caliandra Vasconcelos. Seja bem-vinda, doutora Caliandra. Muito obrigada, Deise. Estou muito feliz de ter dado certo, né? A gente, em outros momentos, sempre combina e não dá certo, mas hoje deu certo. Que bom. Fico muito feliz em recebê-la aqui. Sei que sua agenda é super corrida, né? Mas sei que é uma pessoa que se intera muito em trazer esses processos de prevenção, de comunicação, e nós vamos estar aqui ouvindo tudo o que você tem para falar. Vamos começar falando um pouco sobre você, né? Nós precisamos conhecer um pouco sobre a nossa convidada de hoje, né? E eu quero que você possa explanar para a gente um pouco sobre quem é você, doutora Caliandra Vasconcelos. Então, é uma pergunta que eu sempre faço aos pacientes. Quem é você? Né? Se a gente sabe, é tão difícil. Mas eu sou Caliandra Santos de Vasconcelos. Nasci em João Pessoa. Estou em Patos há mais ou menos 4 anos, vai fazer. De primeira formação, sou psicóloga. E aí, engajei para fazer medicina, mas eu sabia que eu não queria nada que não fosse psiquiatria, que não fosse trabalhar com saúde mental. Então, estou nessa caminhada já há algum tempo, com um prazer imenso, assim, gigantesco, em atender, em tentar ajudar o outro, né, que a gente fica ali dentro do que as pessoas olham para um psiquiatra e acham que é só medicação, mas do ajudar mesmo. E sou mãe, sou esposa, sou dona de casa, de vez em quando surto, como todo mundo, né, com a nossa rotina. E é isso, sou essa pessoa cheia de culpas, de medos, de insegurança, faço terapia, no momento que preciso também faço uso de medicação. E, como todas as outras, cheia de defeitos e imperfeições, mas também de qualidades. Que bom, muito feliz em saber um pouco mais sobre você, né? Entendendo também que, apesar de ser médica, você é uma pessoa comum, né? Você é uma pessoa normal, tão cheia de dificuldades, sofrimentos, inquietações, como qualquer outra pessoa, né? E aí, Caliandra, hoje vamos falar sobre o Setembro Amarelo, né, esse mês alusivo à prevenção do suicídio. E eu queria que você trouxesse para a gente quais são as bases mais fortes que a gente precisa trabalhar nesse mês voltado ao Setembro Amarelo. Eu até estava... É um mês que a gente fala muito, né, a respeito do... Na verdade, a campanha da prevenção do suicídio. Só que cada vez mais, Deise, eu venho me perguntando e de como trazer e de como abordar, e não é só no mês de setembro. E antes de começar o mês de setembro, eu andei lendo, vendo algumas coisas e me deparei com muitas situações de pessoas revoltadas com o Setembro Amarelo, e aí as pessoas não entendem que não é só o setembro, não é só no setembro que a gente trabalha a prevenção em relação à saúde mental, a melhora, né, trabalhar com a saúde mental todo ano, e a saúde mental não significa só o suicídio. E aí a questão do suicídio, que é onde eu paro e me pergunto, que é trabalhado, né, como campanha mesmo no mês de setembro, o que é que a gente traz como base, como alicerce, para que não chegue a situações como uma pessoa querer atentar contra a sua vida em um momento de desespero, de fraqueza, não trazendo atrelado só aos transtornos mentais, a gente sabendo que ela é multifatorial. E aí, outra vez me volto ao cuidado e à necessidade e à importância de se trabalhar com saúde mental em relação a bem-estar, a você respeitar os seus limites, a você reconhecer até onde você pode. Hoje em dia a gente tenta vestir uma roupa que não é nossa, é isso. E aí nessa tentativa de vestir uma roupa que não é nossa, a gente se aperta, a gente passa o dia, mais em relação à analogia mesmo, tentando ultrapassar nossos limites, e muitas vezes isso nos causa um prejuízo. E talvez antes, lá no passado, a gente não via tanto atrelado a um trabalho,
como a gente tem hoje, atrelado a situações talvez de atendimentos cada vez maior com adolescentes. Há uma dificuldade de um adolescente, por exemplo, tirar um 8. Um 8 na minha época era excelente. E aí hoje em dia só pode ser um 10, quando é menos do que isso eu não consigo, uma dificuldade de frustração. E voltado a todos os parâmetros. Então, sempre esse olhar no que me faz, na verdade, não é só, não é o ato de você chegar e tirar a sua vida, mas o que levou você a fazer isso, né? A gente tem pilares, como a família, você buscar, e ainda um preconceito muito grande em relação a você procurar um profissional. Para conversar, eu converso com qualquer um. Não era uma conversa aleatória que eu posso fazer com qualquer um. É uma conversa direcionada, onde eu vou falar algo, mas eu vou escutar. Não é o que o meu amigo me diria. Não que o amigo não seja importante estar e ter ali presente, mas que eu possa refletir também decorrente àquela situação. Então, é todo um trabalho feito, que não é o Setembro Amarelo em si, o suicídio, e trazer isso. Mas quando a gente fala no Setembro Amarelo, a gente fala de cuidado novamente com a saúde mental, de cuidado com os nossos limites, de desacelerar, de respeitar o outro, das várias situações que às vezes você está submetida entre uma sociedade ali, de você escutar e saber o que é que você pode escutar e o que é que você pode absorver. Isso aqui é meu, me corresponde, me disseram isso aqui, eu aceito como meu e eu vou refletir. E o que eu escuto e que não é meu, ele pode passar, que ele não me incomoda, mas quando a gente não está regulado, isso aí causa um grande prejuízo. Um término de um matrimônio, um luto, e aí vários gatilhos que levam pessoas a pensar em tirar a vida decorrente disso, e a gente entender que não são só pessoas com transtornos mentais, mas pessoas que em momentos de desespero, de um sofrimento psíquico, de uma dor muito grande, chegam a pensar em tirar, e é um momento muito pequeno de falta de consciência ou de impulsividade que ele leva a fazer. Então é importante a gente detectar que nesses momentos cruciais, a necessidade de ter alguém ali perto, de oferecer ajuda, de que eu mudei um pouco minha rotina, que quem esteja perto consiga reconhecer e procurar ajuda. Exatamente. Por isso que a gente percebe também que a campanha do Setembro Amarelo, todo ano, ela vem se renovando, ela vem crescendo muito, porque existe essa necessidade mesmo de falar sobre. No entanto que esse ano o lema é: se precisar, peça ajuda. Então, a gente tem que entender que esses parâmetros comportamentais que muitas vezes a gente deixa passar despercebido, são alguns indícios de que não estamos bem. Para você, doutora Caliandra, quais são esses sintomas maiores em que a gente precisa acender esse sinal de alerta para perceber que não estamos bem? E aí, talvez como queixa principal, e muda muito, porque vai depender do contexto, vai depender do momento que nós estamos vivenciando, e a pandemia contribuiu muito para isso. Questões voltadas à mudança de rotina, para a gente, falta de sono. Uma pessoa que tinha uma rotina estruturada de fazer isso e tal, de repente ela perde o emprego, e aí ela fica em casa, onde ela não tem nem o que prover, nem o feijão com arroz, como diz, né, para dar para a família. Então é uma pessoa que ela vai ter um momento de desespero, a apatia, a falta de perspectiva em relação ao futuro, levar a não querer estar mais aqui, a esse embotamento afetivo relacionado a pessoa que quer estar mais quieta. Não era minha rotina. E eu estava escutando um podcast a semana passada, e o profissional dizia que, na verdade, por exemplo, um paciente que sofre de depressão ou de ansiedade, muitas vezes ele precisa vestir a roupa e ele precisa sair de casa para trabalhar, né? E muitas vezes fingir que ele não é ele, camuflar a dor que ele está sentindo. Então, não necessariamente a gente vai ter sinais e sintomas específicos. Para a gente, na clínica mesmo, lá dentro do consultório, sim, a falta de sono, a mudança de rotina, frases específicas que nos dê indicado que não quer mais estar aqui, que só teria vontade de sumir, de desaparecer.
relacionado a uma irritabilidade, a uma falta de ânimo, mas não necessariamente vai ser o paciente que pode se encostar e se trancar no quarto. Esse paciente, essa pessoa, ela pode estar entre nós, pode estar fazendo tudo o que nós fazemos durante nossa rotina, porque a sociedade impõe que ela esteja ali. Em algum momento, por isso, talvez seja tão difícil a identificação, da gente saber, tal pessoa estava comigo, mas tal pessoa tão bem, sorrindo, alegre, de repente veio a cometer o suicídio. Você fica assim, nossa, mas... E aí é a questão do não falar também, do não procurar, porque se você for para uma consulta médica, você vai ver as pessoas ali na sala de espera. Quando você vai ao psiquiatra, é muito difícil. Você vê várias pessoas. As pessoas não querem mostrar ao outro, né, que eu estou no psiquiatra, porque aí também o preconceito em relação a tudo que está no entorno é muito forte. Então, também dificulta de que as pessoas que estão precisando de ajuda, que busquem ajuda. Já chegam com o discurso, doutora, eu não sou doida. Eu entendo. Então, não vão ser os mesmos sintomas, mas para mim o principal é a questão da mudança de rotina. Quem convive em casa, quem convive no trabalho vai notar que a pessoa não está bem, vai notar uma mudança naquela rotina, e isso vai ser uma das principais características. Entendo. E você acredita que a tecnologia, ela tem trazido mais malefícios ou mais benefícios para essas pessoas que muitas vezes se sentem presas, né, dentro desse mundo virtual, né? Porque a gente também sabe que isso também gera um aprisionamento, né? As pessoas, elas não querem mais interagir, elas vivem sob aqueles padrões de que eu preciso ser igual àquela pessoa, àquela blogueira, eu preciso ter aquele corpo. E muitas vezes isso dificulta o nosso bem-estar, né? Como é que você enxerga essa questão das tecnologias, das redes sociais na vida dessas pessoas que se sentem mais adoecidas? Eu sempre digo, tudo tem os dois lados. Eu sinto uma dificuldade muito grande, e até pessoalmente mesmo, em perceber que as pessoas se permitem sentir. Hoje em dia ninguém quer sentir. O medo é ruim? Mas o medo tem um lado bom, né? Se a gente não tivesse medo, eu estaria todo o tempo com o meu dedo na tomada, criança. Então, o medo, ele vai me servir de alerta em algum momento. Um choro, um sentimento de tristeza, em um luto, ele é necessário. Eu não posso ir e medicalizar, pensando na perspectiva de que essa pessoa não sinta nada. E a gente escuta muito isso no consultório. Doutora, a medicação não está fazendo efeito. Aí eu gosto sempre de perguntar, mas fazendo efeito de quê? O que é que você está procurando? Não, eu gostaria de sentir energia, e o que é que você está fazendo para isso? Porque aí a gente entende que não é uma partícula, eu não sou alguém isolado, eu preciso de todo esse contexto para poder evoluir nessa perspectiva de que eu vou melhorar, de que eu vou avançar, e não é o que a gente encontra. E aí as redes sociais entram de forma muito forte com isso. Na rede social eu posso ser quem eu quero, né? Eu posso ser magra, loira, alta, cabelo preto, posso ter cor de jambo, posso ter os lábios carnudos, enfim, posso ser quem eu quiser. E aí é fácil eu me relacionar. Mas a gente acaba vendo que as pessoas perdem a identidade, perdem a essência, porque você quer se encaixar em um contexto que não é o seu, e você deixa de viver o que é o real. E a realidade, ela vai existir a dor, ela vai existir o sentimento, ela vai existir os dias que o nosso cabelo não quer sentar na cabeça, de que você acorda ali, que você não está tão bem, que você não consegue, né, fazer um vídeo, olá pessoal, eu estou aqui, aquele ânimo, uma positividade que, por você não estar bem naquele momento, você não vai sentir. E qual o problema de mostrar isso, né? De mostrar essa vida real, que você faz uma dieta, mas que você come chocolate, quando você está com vontade de comer chocolate. E aí, às vezes, e são todos, a gente cobra, quando você, às vezes, vai fazer uma psicoeducação para os pais, que eu sinto muita dificuldade com os pais, não é com a criança. Mas como é que você vai psicoeducar, vai falar a respeito de algo, e você quer que seu filho faça também, né?
Se você não tem o exemplo, se você não dá o exemplo em casa, eu quero que você coma salada, que você come como pai, ele está vendo você fazer isso dentro de casa, você quer que seja uma criança tranquila, mas é um ambiente onde todo mundo está gritando, está estressado, está saindo do que seria o que a gente pensa e entender também que são crianças. Então, tem todo esse contexto que o pai e a mãe vão estar lá, no celular. Muitas vezes a gente dá o celular para a criança, e eu já me peguei várias vezes fazendo isso com meus filhos. Dá o celular para a criança para se livrar naquele momento daquela criança perturbando ali para você tentar ou resolver alguma coisa ou até mesmo ficar no seu próprio mundo, no seu celular. Então, na minha casa, a gente tem uma rotina. A partir de 9, 9h30 eu recolho. Eu tenho um saquinho que eu digo que é o saquinho do celular. Recolho deles e o meu. Porque se eu não recolher, eu não tiver esse momento, eu não vou conseguir olhar no olho do meu filho, eu não vou conseguir sentar com eles para fazer uma refeição, não vou conseguir perguntar como é que tá, como é que foi nosso dia e nem falar a respeito do meu. Então, a gente cria um distanciamento também dentro da nossa própria casa, decorrente das redes sociais, o mundo da internet. E sim, é válido, a gente não pode negar que é válido em muitas coisas, mas tudo como na vida, tudo na vida tem que ter um limite. E a internet e as redes sociais tem que ter um limite. A gente vê crianças aí, surtou, a criança foi por conta de rede social, porque se identificou com desenho tal, com um jogo tal, onde às vezes você tá, eu tenho, os meus são homens, e aí eu, às vezes, estou no meu quarto e escuto, gritaria assim, meu Deus, alguém morreu. Corro no quarto, pelo amor de Deus, o que foi? O coração já está saindo pela boca. É o jogo, mamãe. O que nada de jogo é esse que vocês estão fazendo aí? É um que grita, outro que grita no microfone, e todo mundo gritando. A criança fica estressada. Aí você tem que ir também para dentro, lá do seu quarto, do quarto deles, entender o que é o jogo que você está jogando. Qual a perspectiva que esse jogo traz para você? Qual o filme? O pessoal fala, porque é Naruto, porque é o filme... Sim, e para o seu filho, qual o olhar do seu filho? A gente tem que entender que cada um é individualizado. Qual o olhar do seu filho em relação a tal filme, a B ou C? Então, são situações individualizadas diferentes, mas que a gente tem que ter todo o cuidado. Olhar um celular, ver o que é que está... Quanto tempo passa, a Sociedade Brasileira de Pediatria traz um tempo, estipula um tempo, que não é cumprido, eu acho que eu não consigo nem mensurar, porque assim, é irrisório do que a gente passa. Então, sim, para mim tem um benefício, mas tem um malefício muito grande, as redes sociais. Você vê, na demanda que você tem atendido, tanto na rede pública quanto na privada, que tipo de público é esse que tem crescido muito por encaminhamentos, para que sejam feitos tratamentos medicamentosos? Para que tipo de transtorno ou tipo de situação você percebe que tem desencadeado mais essa procura? Liz, assim, chega até a incomodar, porque a gente se pergunta onde é que está, o que é que está acontecendo. São adolescentes, né, e crianças, que antes a gente não tinha, não era minha vivência, apesar de eu atender no serviço público, que é mais direcionado ao adulto. Entretanto, no meu particular, eu recebo mais adolescente e criança, né? E aí, a gente pode imaginar, que a gente chama o TOD, né, o transtorno opositor desafiante, que é muito comum na criança. E aí, muitas vezes, você chega a perguntar, será que é um transtorno ou será que essa criança está desregulada dentro de casa? Né? A gente precisa... Não posso dopar uma criança porque o pai ou a mãe não consegue ter uma comunicação dentro de casa. Como eu disse, a questão, eu não sou como é que eu vou dar o exemplo, ou eu vou passar outra coisa, se não é o que eu passo dentro da minha casa. E aí, não tem um olhar diferenciado que não era antes, pela questão do transtorno do espectro autista. Que talvez antes a gente não trazia como diagnóstico, não para criança. Nosso olhar era mais direcionado para a criança, mas aí em adultos, com uma dificuldade de interação social, de se encontrar no mundo, e aí ter vivenciado tanto tempo desassistido em relação ao entendimento dos seus sentimentos. Então ele chega com um transtorno depressivo. E aí, quando você começa... vai destrinchando algumas situações, você começa a entender que o problema não é ele, né?
e sim o que a sociedade impõe que ele seja dentro do que é o limite dele, né? E aí isso é muito comum. Como o atendimento antes, a gente falava que tinha duas faixas etárias, principalmente para o suicídio. Era o paciente um pouco mais jovem e o idoso. Hoje em dia a gente mudou essa faixa etária, criança e idoso. Eu tenho crianças aí com um pensamento totalmente desregulado, já direcionado a querer tirar a vida. Então, onde é que está? O que é que está acontecendo? Será que, né, que somos nós? Será que... E aí a escola cada vez trazendo mais essa busca também, identificando mais transtornos voltados ali para o neurodesenvolvimento, mas também para o comportamento. Será que esses pais estão trabalhando demais e estão deixando essas crianças, né? De que forma em casa ou na responsabilidade da escola? Você vê os pais sempre procurando deixar se eximir de uma culpa que aí a gente tem que saber, como eu coloquei, o que é nosso e o que não é nosso. Mãe, eu sou mãe. E tem dia que eu estou desesperada, assim, uma pessoa que se sente mais culpada de tudo. Mas depois você pensar, não, eu estou fazendo isso e aquilo, o que é que eu posso melhorar? Trazendo a perspectiva de que nossas fraquezas, elas não estão para nos mostrar como uma pessoa débil, como uma pessoa fraca, mas para eu conseguir melhorar minha fraqueza. E o que é minha fraqueza como mãe, como pessoa, para que a gente consiga trabalhar isso. Mas sempre a história, vamos botar embaixo do pano. E um dia esse tapete está gigante, de tanto colocar ali embaixo. Então, realmente, hoje o meu público maior é o público jovem. E eu percebo mesmo no consultório, na prática clínica, que quando os pais trazem uma demanda para o consultório, eles não têm noção, muitas vezes, do que pode ser. Não tem noção. Às vezes pensam que é só uma rebeldia, uma fase, principalmente quando é voltado para a adolescência. E quando, de repente, eles se deparam com um determinado transtorno, é um choque. Porque aí é onde eles vão parar para refletir. Onde é que eu estava? Como foi que eu não percebi isso? E muitas vezes também é isso que preocupa muito. É esse afastamento que vem existindo entre pais e filhos. Na família como um todo, né? Nós moramos com todo mundo numa casa, mas nós não nos encontramos. Está todo mundo dentro do seu quarto, com seu celular, com sua TV, na sua Netflix, fazendo o que lhe é de interesse. E as relações afetivas, elas também têm se distanciado muito. Como é que você enxerga esse agrupamento aí, essa aproximação dos pais, essas vivências mesmo de estar acompanhando o filho, tanto na escola como na sua vida pessoal, enfim, parar para perguntar e ver se o filho está feliz ou não? E cada vez também vejo um distanciamento muito grande, né? Justamente disso aí. Eu sinto, igual você colocou, quando traz a primeira consulta, parece que os pais, assim, a vontade é muitas vezes, perto, onde é que vocês estão? Que vocês não estão, ou a criança ou o adolescente traz uma queixa e o pai olha assim como, eu estou sabendo disso agora, eu não estou sabendo, isso foi me dito agora, mas por que foi dito agora? E eu, como mãe, eu sempre gosto de me colocar no lugar também, né, dessa mãe, desse pai, porque acontece também com frequência dentro de casa a questão do, né, tanto tempo dentro do quarto, o que é que eu posso fazer para tirar dentro do quarto? O que é que eu posso fazer para que se aproxime? Às vezes eu não vou gostar daquele programa que eles estão assistindo, mas eu vou fazendo esforço para estar ali assistindo junto a eles, para compartilhar até aquele momento, que são pouquíssimos o que a gente tem em casa. Cada vez a gente tenta buscar uma melhor qualidade de vida relacionada a oferecer, né, a dar o quê? E material, escola, em relação a coisas materiais, a educação e a afetividade e o sentimento e você estar junto. Minha mãe, se você deixar até hoje, me coloca no colo. Uma criança hoje de 10 anos, o meu 10 anos diz, mamãe, eu quero ir pro cinema, mas você não vai. Sim, eu vou ficar onde? Eu quero ir também com você. Não, mamãe, não vai nenhuma mãe, não. Você vai ficar distante, olhando de longe, para eu não passar vergonha. Então, a perspectiva dele trazer vergonha do que é carinho, do que é cuidado, e cada vez mais isso está presente. Na época da gente não existia de jeito nenhum essas situações. E aí sim,
de tentar, o meu mais velho, eu digo, ele vem, deixa a mamãe dar um beijo. Mamãe, pelo amor de Deus, não faça isso não quero não. E de você se aproximar e de tentar entender também as queixas dele. Lá em casa, como só é homem, eu não entendia, não sabia nada de futebol. Até o Nacional acabar a temporada, todo final de semana eu estava no estádio, né, com ele, sem entender nada, não sabia nem qual era o gol que era para fazer. Eles tinham que me direcionar tudo, mas só por acompanhar, você estar presente, e é isso que eu também trago quando eu vou conversar. Esteja presente, para que ele também sinta você próximo. Não adianta eu estar aqui falando numa postura de pai, eu quero que você faça isso, eu quero que isso, que aquilo, exigindo, se eu não estou ali, se eu não estou entendendo que às vezes a dor de acabar um relacionamento, ou a dor deles de dizer de sofrer um bullying na escola, ele vai calar, ele não vai falar para o pai ou para a mãe ou para ninguém dentro de casa, e ele vai sofrer isso dentro da escola, guardado, e quando chegue até um profissional ou até o pai e a mãe, já está uma dimensão muito maior do que deveria ter tomado. E a gente vê isso no nosso dia a dia. Os grupos das mães, hoje eu digo, tudo que vem para o bem, vem mal. Às vezes o grupo da mãe está ali, o dia todo intocando, quando você chega, é gente brigando, foi menino. Antes você não via, né? Eles se resolviam entre eles. Hoje em dia, não. Aí o adulto se envolve naquela questão. Aí, não, porque meu filho é muito bom, porque meu filho... Isso a gente sabe que toda criança tem um contexto, que às vezes vai ser mais quietinha, mas às vezes vai ser mais trabalhosa e faz parte. E ele tem muita energia guardada, e eu preciso que essa criança bote essa energia para fora. Então, tem que ter, Deise, e eu sinto muita falta dessas crianças sentirem também o afeto, sentirem o momento deles serem acolhidos pela família, não é só pela escola, pelo profissional, é em casa, entendeu? Eu acredito sempre que o ponto de partida é sua relação em casa com as pessoas do seu convívio, que a gente tem percebido que tem disparado assim muito esse afastamento, e é o que muito me preocupa também, porque muitas vezes a gente percebe que aquela criança ou aquele adolescente não tem um transtorno em si, é só carência. E muitas vezes os pais se preocupam tanto em dar as coisas, em proporcionar, por exemplo, escola cara, inglês, balé, mas o principal eles não conseguem fazer, que é jogar 10 minutos de bola com a criança, jogar um videogame, sentar, montar um quebra-cabeça, perguntar simplesmente se o filho está feliz, se você se sente feliz, não com o que você tem, mas pelas pessoas que você tem ao seu redor. E muitas vezes nós nos afastamos dessa relação afetiva, por isso que o número de pessoas que tem esse desamor, essa desesperança, tem crescido muito, porque as pessoas também têm se sentido muito sozinhas, né? Porque o básico, aquilo que é mais importante, ele tem sido esquecido de fato. Então a gente muitas vezes está colocando as coisas à frente daquilo que não tem importância, que não é importante. Por isso que é importante, eu sempre digo assim, pergunte ao seu filho se ele está feliz, se ele se sente feliz. É importante falar sobre saúde mental dentro de casa. E aí muitas vezes as pessoas podem dizer, mas Deise, eu sou leiga, eu não sei sobre saúde mental. Eu digo, gente, saúde mental é sobre você estar bem, é sobre você dormir bem, é sobre você comer bem, é sobre você ter satisfação ao acordar. É só sobre isso, não é algo extraordinário não. Muitas vezes as pessoas pensam que saúde mental é você estar feliz 100%. E não é, todos nós vamos ter as nossas dificuldades. Só que esse distanciamento faz com que as pessoas, elas fiquem mais introspectivas, elas se sintam mais sozinhas. Quantas crianças eu já não ouvi de dizerem assim, eu pergunto o que é que a criança quer ser, e a criança diz, Deise, eu queria ser um celular. E eu digo, mas por que você queria ser um celular? Porque o meu pai e minha mãe ficam sorrindo na frente do celular o tempo todo, eles não soltam o celular. Então eu acho que o celular faz muito eles felizes. Se eu fosse um celular, eu faria muito eles felizes. Então isso é impactante. E não foi só uma criança que eu ouvi falar isso, né? Por isso que é sempre importante trabalhar a orientação de pais. É importante fazer com que os pais pensem sobre que a responsabilidade não é só da escola, a responsabilidade tem só uma pequena parcela, né? Mas o seio familiar, ele traz esse equilíbrio emocional, ele traz esse sentido das crianças, adolescentes, até mesmo os adultos, né, se encontrarem de forma afetiva. Mas, doutora Caliandra, como é que a gente pode
tentar esclarecer sobre os mitos da pessoa que tenta tirar a sua própria vida. Nós escutamos absurdos, principalmente hoje dentro dessa tecnologia, das redes sociais, que muitas vezes se torna terra de ninguém e as pessoas chegam a falar sobre coisas absurdas. Então, eu queria que você esclarecesse um pouco sobre esses mitos dessas pessoas que tentam tirar a própria vida e as outras pessoas, até mesmo da família, não validam esse momento. Aí, hoje, a sociedade mesmo de brasileira de psiquiatria traz como a psicofobia. E trabalhar cada vez mais relacionado a campanhas faz com que a gente também fale mais do que e desmistificar esses mitos. E são mitos do nosso dia a dia, que também fazem com que as pessoas não procurem ajuda. Como, por exemplo, né, o paciente de CAPS, ele é ser um paciente louco. E o que é loucura na perspectiva do mundo que a gente vive hoje? Eu gosto muito de perguntar, eu quero saber quem não é louco, né? E eu prefiro muitas vezes o louco porque eles fogem da realidade, e aí trazendo isso, do que é uma sociedade que nos impõe que sejamos determinadas coisas que para mim não são pessoas, com a produtividade ou uma forma de se vestir ou de ser, e aí você perde sua essência. Mas, né, de onde? O que é que vem? O que é o louco? É tomar remédio? Tomar medicação quando eu necessito? Com tudo que a gente não valida, tudo que eu não tenho, e outra fala minha, fala, tudo que eu não tenho aqui, não tenho um exame, um eletroencefalograma, que eu não tenho uma tomografia, que eu não consigo vir em um exame escrito, é difícil das pessoas acreditarem, validarem. É difícil você validar uma dor, que é um sentimento abstrato, onde o outro sente, eu só escuto. Quando o paciente ele sente, eu disse, sempre converso para ele se sentir à vontade, que ele é um momento dele e que ele precisa falar, porque eu só tenho minha escuta, né? E aí vai ser o que ele fala e o que eu escuto dentro de um contexto. Então, eu sempre vou tendo a fala de perguntar, eu falo, é isso que você, olha, é minha opinião, eu vejo isso, eu vejo aquilo, o que é que você acha sobre isso? O que é que você acha? Será que a gente não poderia pensar em relação e dar as indicações? Mas é o sentimento do outro. E por que eu vou invalidar? Porque eu não estou vendo, né? Porque eu não estou pegando. Então, na saúde mental, é abstrato, é uma situação muito abstrata. Eu acho que por isso a dificuldade das pessoas concretizarem que sim, que a gente precisa cuidar da nossa saúde mental e que os transtornos mentais são doenças que precisam ser assistidas da mesma forma que as outras especialidades, que um hipertenso, que um diabético. É muito fácil você aderir a um tratamento de uma hipertensão, de um diabético, de um paciente com qualquer outra patologia. Entretanto, o paciente que ele precisa do psicotrópico, qualquer pessoa que chegue na esquina e que diga, olha, essa medicação fez isso em mim, ou é melhor essa que eu estou tomando, depois de quase 1 hora de consulta, em 3 segundos a pessoa vai trocar e vai pegar. Então, é difícil. E das pessoas trazerem, porque é besteira, porque é frescura, dentro do que é o sentimento de querer, é falta de Deus. A religião, ela não está atrelada a situações. Eu sempre digo, pode ter sua religião, sua crença, excelente, porque a gente também vai trabalhar com ela para que você queira estar aqui conosco, né? Que tenha um sentimento de que existe uma esperança, um fiozinho. Então, eu vou buscar em todas as situações da vida, tem um filho, se tem uma namorada, se tem um cachorro, se tem de onde for, se a religião, a fé, o que é que significa essa fé, para que eu consiga fazer com que naquele momento aquela pessoa queira ficar ali e perdurar aquela situação. Só que a fala do outro, ela machuca muito. Na semana passada eu fui para um momento numa unidade de saúde e o médico estava falando a respeito, né, justamente dessas falas
que colocam, de chegar no postinho e a vizinha veio e a vizinha disse que ela estava louca, que ela precisava vir para aqui, para o postinho, ou que aquilo era besteira, que se ela fosse para a igreja, ela já tinha melhorado daquela vontade dela querer tirar a vida daquele processo depressivo. E aí tinha uma senhorinha sentada de cabeça baixa. Eu não via o rosto dela, e aí quando eu olhei para a calça dela toda molhada, ela chorando. E depois que eu me direcionei até ela disse, eu escuto muito isso, e as pessoas não sabem quanto dói. Então, muito mais, às vezes, do que até você estar ali se automutilando, ou um corte, ou algo que seja físico, o que é abstrato, ele dói, ele não pode ser invalidado em momento nenhum. E as campanhas, elas têm que ser, para mim, pelo menos, trazida cada vez mais relacionada a isso. A gente falar a respeito de desmistificação, do cuidado que você precisa vir trazer, do reconhecimento dos sentimentos, do que eu preciso sentir uma dor, que eu preciso ter uma tristeza, do que se é felicidade, a gente não vai ter o que a rede social passa de um relacionamento. Tem dia que eu quero matar meu marido. Tem dia não, que tá tudo bem e tal. E saber que isso faz parte, que quando eu acabo um relacionamento, ou quando um filho sai de casa e você tem lá a síndrome do ninho vazio, ou quando uma pessoa adulta está entrando numa fase, eu me aposentei, eu perdi minhas funções em relação a homem, a masculinidade, de talvez não consigo fazer algumas coisas que eu conseguia. Então, aquilo na cabeça dele também é um desmonte, né? E traz um processo depressivo, né? Porque eu já não me vejo como eu me via antes. Para que a gente traga essas informações, tanto que hoje eu ia gravar um vídeo e não deu tempo, falando, eu não sou muito de gravar, mas meus filhos me ensinaram a fazer TikTok. E aí agora eu tô mais no TikTok, mas também não sou muito de gravar de vídeo para colocar no Insta. Mas a perspectiva de que a gente possa, né? Vamos fazer numa semana, eu não vou colocar uma grande meta, igual a gente faz. Vamos fazer essa semana a tarefa de você trazer, né? Tentar ajudar o outro em relação à sua fala, e isso a gente já está trabalhando com o pensamento suicida, em relação à sua fala, dentro de casa, se você dizia que aquilo era besteira, que fosse procurar uma ocupação para sair aquilo da cabeça, que você não vai mais dizer isso, que você vai tentar, se você não entende, pelo menos escutar, ficar calado, estar ali e oferecer ajuda, ou tentar entender, ou pesquisar, ou ir saber a respeito do que você escutou, para que a gente faça de forma diferente. A gente não pode permanecer nessa postura que cada vez mais vem crescendo, de falta de conhecimento, Deise. Exatamente. E nós temos hoje a tecnologia aí, que abrange tanto esses conhecimentos, são tantos profissionais muito bons falando sobre tudo. Né, de uma forma geral. Então, o conhecimento, ele também vem de procura, de interesse, e nós podemos conhecer. Eu sempre falo que as redes sociais, ela veio para acrescentar muito no nosso intelecto, mas muitas vezes é muito mais fácil nós procurarmos outras coisas para a gente se distrair, né, de uma maneira geral. Então, quando a gente vai percebendo que, meu filho, ele foi diagnosticado com TEA, o transtorno do espectro autista, deixa eu estudar aqui um pouco sobre isso, deixa eu ver como é que pode ser esse manejo com essa criança, com esse adolescente, e não se desesperar apenas diante de um diagnóstico. Descobri que meu filho tem transtorno bipolar, descobri que meu filho está depressivo, deixa eu procurar formas aqui de como ajudar melhor, e muitas vezes as pessoas, elas jogam essa responsabilidade só no psiquiatra e no psicólogo, como se fôssemos salvar a vida dessa pessoa. E eu sempre costumo dizer que nós damos os nossos 50% e o paciente, a família, precisa dar os seus 50%, porque é um trabalho colaborativo, a gente não consegue fazer sozinho. Acho que é um trabalho aí que você colocou, e esse trabalho, ele tem que ser feito e falado cada vez mais. Quando você procura nas redes sociais, tem pessoas revoltadas, com o Setembro Amarelo, porque o Setembro Amarelo, você isso, você aquilo, é só colocar o sinalzinho amarelo, porque toda a história, não, de jeito, de forma alguma. A gente que trabalha com saúde mental, a gente sabe que é um trabalho cansativo, exaustivo, mas que tem que ser feito cada vez mais. De janeiro a janeiro. De janeiro a janeiro, porque ainda é invalidado, muito. É invalidado em casa, é invalidado pelo colega, é invalidado pelo outro. A gente fala tanto em empatia, mas
você vê que muitas vezes não são poucas, você não tem situações de empatia, né? Em nenhum momento. Então, não adianta falar e não estar trazendo de forma de falar mesmo na prática. Eu vou fazer isso aqui, vamos tentar. Às vezes você não se vê isso mesmo de saúde mental, naquela agonia. Minha gente, vamos parar, vamos desacelerar, porque daqui a pouco tá todo mundo aqui perturbado. Como é que você vai dar assistência se você não está bem? Exatamente. Se às vezes você escuta algo que é o que você está vivenciando dentro de casa, você está fazendo terapia? Então, nos cobrar também, como profissional, que nós, né, estejamos ali regulados com o nosso sentimento, com nossas emoções, com o nosso limite também. Já que a gente vem aparecendo, o burnout cada vez é algo mais e direcionado para uma sobrecarga, para um mundo que não para. Uma exaustão sem muito grande. Porque eu preciso abranger as expectativas que os outros querem de mim. E aí, qual o seu limite? E aí vão cobrar. Você chegou à meta tal. E agora? E aí, não, você vai triplicar. Será que seu corpo está preparado para isso? E qual o momento de 24 horas que você vai tirar 1 hora para você? Você tirou, conseguiu? Não, e aí, realmente, o corpo, ele vai dar sinal. E dessa história de que o corpo é uma coisa e a mente... Não, todo mundo anda junto. Se seu corpo adoecer, sua mente vai adoecer e vice-versa. E aí as pessoas ainda têm essa questão de ver isolado. E não é. Exatamente. Kaliandra, como é que você percebe dentro das outras especialidades médicas? Você percebe que os médicos em outras esferas, eles também têm indicado psicoterapia, eles têm indicado uma avaliação psiquiátrica, porque muitas vezes a pessoa, por exemplo, está com uma crise de ansiedade e procura um cardiologista porque pensa que está infartando. Mas você percebe que dentro dessa outra especialidade, o médico ele consegue estar encaminhando a um psiquiatra, isso aqui não é nada demais, você não vai morrer disso, você não está com nenhum problema cardíaco, isso é ansiedade e precisa ser tratado com um especialista. Você percebe que isso tem crescido dentro da classe médica? Percebo sim, está havendo uma mudança e um olhar também diferenciado, porque o paciente ele só busca o serviço, só busca o profissional, psiquiatra, psicólogo, depois que ele já foi em todas as especialidades. Eu procurei tudo, eu descartei que fosse tudo que é mensurável, e aí agora você vai para o psiquiatra. Talvez não de primeira consulta, de primeira vez. Meu marido é cardio. Então, ele sempre diz, Kaliandra, 80% das minhas consultas não são minhas, são suas. Mas as pessoas querem sair do questionamento de, não, eu vou infartar agora. Querem um exame que seja palpável, exatamente. Né? Aí chega e mostra, olha, o exame está aqui, o médico disse que não deu nada no exame e mandou eu vir para aqui. Porque quando eu vou começar, você está aqui por quê? E às vezes eles não sabem se eu estou porque tal médico mandou, ou tal médico mandou, para que você procurasse. Mas tem aumentado porque eles também têm visto essa busca por sintomas que às vezes não existem. Né? Que é psicossomático, é da cabecinha dessa pessoa, desse paciente. E aí até ele chegar lá e acreditar que foi ali... É um processo. Realmente. E por isso que a gente também tem que falar sobre isso, muitas vezes até entrar em contato mesmo com outros médicos. Eu mesmo, quando eu tenho a oportunidade de estar sempre com um de outra especialidade, eu sempre digo, olha, avalie o paciente como todo, encaminha para psicoterapia, encaminha para uma avaliação psiquiátrica, porque muitas vezes é preciso, né? A gente precisa ter esse olhar mais amplo hoje e multiprofissional, principalmente, né? Não tem como a gente tratar de uma pessoa sozinho. Não tem. Você pega esse lado e você pega o lado também eu peguei o paciente aqui, é um paciente que toma um ansiolítico, pronto, não é meu, ele é psiquiátrico. E às vezes o paciente vem à busca da consulta, geralmente acontece com idoso, e hoje de manhã mesmo, antes de vir para cá, eu peguei um pacientezinho rebaixado, com provavelmente um processo de uma infecção urinária já de longo prazo, que rebaixou, mas a família entendeu como se fosse uma depressão. E aí, uma depressão, a gente tenta
procurar, foi súbito, aconteceu de uma hora para outra, porque chama a atenção. E não, você já levou, mas chegou lá e eles viram que o paciente estava tomando tal medicação e determinaram, acharam que era depressão. Vamos fazer um exame, vamos descartar que seja isso e aquilo. E quando pede o exame, está lá o exame muito bem exemplificado em relação a resultado, paciente hipertenso, paciente diabético descompensado e com uma infecção urinária, rebaixou. Então, nem tudo é psiquiátrico, e aí precisa do psicólogo, né, da nossa equipe multi, e nem tudo a gente tem que desconsiderar. Você tem que olhar exatamente como você colocou, o paciente em um todo. Em um todo. E o médico, principalmente o médico também psiquiatra, tem esse manejo de, por exemplo, passar exames, né, exames de sangue, para ver como é que está toda essa gama de hormônio, de tudo, porque também influencia no processo de bem-estar, né? Muito. Influencia demais. Uma mulher, quando ela vai entrar na menopausa, os hormônios dela estão virados, de cabeça para baixo. Às vezes você vê, minha mãe, eu brinco com ela, eu disse, mãe, pelo amor de Deus, me mata de vergonha, não vai no supermercado, mãe, tira o sapato, na sandália, tá andando de pé descalço, mãe, o povo vai pensar, e aí você vê que a senhora é doida. Aí lá vem a história, até nós mesmo, como profissional, ela fala. E aí, ela, não, é o calor, é minha menopausa, e sim, desse entendimento de que ela vai estar, né, com aquela ansiedade, aquela inquietação, aquele calor muito grande, como a questão de tireoide, que está ligada também com apatia, com desânimo, com falta de vontade, o sono já prejudica. E aí é decorrente de várias coisas. Se um diabético, um hipertenso estiver descompensado, o cortisol vai lá para cima. O cortisol aumenta risco cardiovascular. Então é uma cascata, todo mundo trabalhando junto. Exatamente. Por isso que a gente tem que estar nos processos de prevenção, né? As campanhas, elas existem porque existem números altos, né, sobre tudo aquilo que a gente trabalha nessas campanhas, seja Outubro Rosa, Setembro Amarelo, Janeiro Branco. Então, a gente precisa estar fazendo esses processos de prevenção. Eu sempre costumo dizer que precisamos de uma avaliação psicológica, só para a gente ver como é que a gente está. Todo mundo precisa se propor a isso, né? Porque até para poder gerir a nossa felicidade, muitas vezes a gente precisa de uma intervenção científica. Então, é importante que a gente desmistifique essa questão de que, vou para um psicólogo porque não tô bem, tô doido. Já ouvi pessoas chegarem e dizerem assim, Deise, não vou, eu encaminho quando necessário, é óbvio, ao psiquiatra, porque eu vejo que a medicação psicotrópica, ela também é importante de forma colaborativa no tratamento como um todo, porque às vezes só a terapia ela não vai funcionar, como muitas vezes só a parte medicamentosa também não funciona. Então, tem que existir essa interação. Mas muitas vezes as pessoas elas já têm esse medo, vou ao psiquiatra e agora? Será que eu vou ser internado? Será que eu vou chegar à loucura? Eu digo, não. Se existe remédio para pressão alta, também existe remédio para você tratar outros transtornos. Se existe remédio para diabetes, também existe remédio para você tratar ansiedade, depressão e qualquer outro tipo de transtorno mental. Você ainda percebe essa resistência das pessoas ao estarem no consultório e quando é indicado algum psicotrópico, as pessoas também terem essa resistência ao tomar a medicação? Muito, Deise, muito. Tem paciente que procura o particular, você prescreve a medicação, né, e explica que é uma dose que talvez inicialmente não vou tratar, mas para introduzir a medicação, né, que ele pode ser que tenha determinados sintomas, dependendo de como ele metaboliza aquela medicação, e tem um metabolizador rápido, e vai explicar ali bem direitinho, inclusive muitas vezes escrevendo e tudo. O paciente chega no seu retorno com um mês depois e não usou a medicação, porque continua com medo. Né? E a mesma forma é para iniciar a terapia. Que aí a minha primeira pergunta é, quando chega, você está fazendo terapia? Tô. E aí quando vem indicado, mas a maioria ainda não estou fazendo terapia. E aí eu explico que, na verdade, o psicotrópico é só a cereja ali, que às vezes falta do bolo, mas se eu não tiver a base, que é a terapia, não me adianta, eu não construo em cima. Principalmente para fazer um desmame de uma medicação, eu preciso que o paciente esteja bem, reconhecendo seus gatilhos, reconhecendo como é que ele pode se defender
em relação a alguma coisa que funcione como gatilho, os exercícios, se autorregulado para eu poder começar a fazer um desmame. Então, é diferente, muito, muito, um paciente que está desassistido em relação à psicologia e vai fazer a procura da medicação, e o paciente que ele está de forma conjunta com a terapia e você consegue evoluir. E quando consegue, né, a gente consegue fazer isso, é prazeroso, porque você vê uma evolução. E aí vem a questão do desmame, né? Porque muitas pessoas também têm medo de tomar a medicação E porque não dizem tira logo, mais. vou ficar dependente. E eu digo, gente, essa dependência ela não existe. A dependência ela existe quando você se escora só em um dos tratamentos. Exatamente. Existe o processo de alta e você fazendo tudo direitinho, você vai ter essa alta de uma forma muito, muito maior. Exatamente. E reconhecendo seus sentimentos, de entender que talvez lá na frente, acontecendo alguma situação que remeta ao que ela trabalhou na terapia, ela vai reconhecer, né? Mas se ela estiver preparada, ela vai conseguir superar aquilo. Mas se ela não tiver, ela vai voltar para o mesmo ponto. Exatamente. Caliandra, chegamos ao final do nosso programa. Nossa conversa foi maravilhosa. Eu quero que você deixe aqui, nesses minutos finais, algum recado, alguma orientação para que as pessoas elas procurem, seja no âmbito público ou privado, ajuda, se preciso. Eu quero que você oriente como é que as pessoas podem chegar a essa avaliação. Eu acho que a mensagem principal, né, sempre vai ser pedir ajuda. Dentro de casa, de você poder ter o olhar de dentro de casa é o meu ambiente seguro e eu ter alguém dentro de casa para falar, de você saber que quando eu vou para o profissional, ele vai estender a mão e ele vai me ajudar também. Procure ajuda, seja ele no público, seja ele no particular, dependendo da condição, procure ajuda, porque se a gente não fala, a gente também não é escutado. Às vezes a gente quer ser percebido, mas a gente também está mais retraído, evita esse comportamento social. Mas procure ajuda. A saúde mental, ela tem que ser cuidada em toda a sua integralidade. Desde criança, até a gente chegar lá na idade mais velhinho mesmo. Então tem que ser, nós somos seres que estamos aí junto, o físico e o mental, e temos que ser assistidos de tal forma. Então, a minha mensagem principal é procurar ajuda, é cuidar da saúde mental, mesmo que você não identifique que tem algum problema, alguma situação que queira ir. É preventivo, terapia, todo mundo deveria ter um psicólogo. Mas agora eu não preciso da psiquiatria, mas eu preciso da terapia, porque ela é preventiva. Exatamente. Eu agradeço a sua presença, foi uma honra recebê-la aqui, espero que tudo dê certo e você continue com essa missão que é maravilhosa, trazendo saúde e bem-estar para a vida de tanta gente. Eu que agradeço, muito obrigada e que a gente possa seguir nessa parceria. Com certeza. E ficamos aqui hoje com mais um programa Fique Bem, essa conversa maravilhosa com a psiquiatra a doutora Caliandra Vasconcelos. E espero que vocês possam acessar as nossas redes sociais, @TV Sol Patos. A entrevista vai estar na íntegra lá no canal do YouTube, Instagram e Facebook, e que vocês possam enviar esse link para os amigos, familiares, para aquelas pessoas que têm muita dúvida sobre o tema, para que a gente possa esclarecer mais sobre isso. E desejo que vocês fiquem bem. Oferecimento: Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família. Você já imaginou onde pode realizar o sonho de comprar sua moto 0 km? Na Maravilha Motos, a casa da Honda, em Patos. Aqui trabalhamos com motocicletas zeradas de alta performance, todas com estilo, tecnologia, conforto e segurança. Tudo o que você precisa para andar sobre 2 rodas com a liberdade que merece. A Maravilha Motos ainda oferece diversos serviços, como a oficina para o cliente fazer reparos, revisão e conserto, além de peças originais da marca, capacetes e acessórios. Garanta já a sua moto 0 km aqui na Maravilha Motos, a casa da Honda, pertinho de você.
Começou a quinzena do cliente na Central da Construção. Cerâmica Cerbras tipo C Ipanema Bege, R$19,99 à vista. Massa corrida Lux balde 20 kg, R$36,99 à vista. Argamassa Quartzolite AC1 20 kg, R$14,99 à vista. Porcelanato Eliette 60A Siena, R$59,99 à vista. Entrega grátis e estoque mais completo da Paraíba. Central da Construção, tudo em um só lugar. Expofeira Paraíba Agronegócios 2023. Um encontro de produtores de caprinos, ovinos, bovinos e equinos do Brasil. Inovação, tecnologia, tendências do setor e muitas atrações. Cachaças e queijos paraibanos. Espaço Paraíba Agro, Agrofood e Feira de Agroecologia e Flores. Expofeira Paraíba Agronegócios. De 17 a 24 de setembro no Parque de Exposições Henrique Vieira de Melo, em João Pessoa. Entrada gratuita. Realização Governo da Paraíba. Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos, o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia. Tem gente dizendo que dá pra aprender inglês falando português, usando ferramentas mágicas e até dormindo. Acorda! Se você quer falar inglês ou espanhol de verdade, você precisa de método. Com o método CCAA, você aprende falando, naturalmente. E ainda escolhe como vai assistir a cada aula. No CCAA, online, tudo ao vivo. Fale! Aqui você tem voz e o CCAA tem o método. CCAA, é assim que se fala.